Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para ler, comentar, refletir, sentir o Evangelho de Jesus, para que esse evangelho nos guie, né, ao longo da semana, conduza o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Então, amigos, nós damos sequência aqui ao capítulo, amiga que vai estar com a gente nessas reflexões dessa noite. E vamos dando boa noite para quem já vai chegando por aqui. Boa noite para Vanessa, boa noite para Juliana, boa noite para Miriam, Gladete, boa noite, Pati. Que bom ter você aqui com a gente. Boa noite, querida. Eu não estou te vendo, não sei se é algum problema aqui da minha internet. Eu te Deixa eu vejo, ver. Pati. Você me ouve bem? Eu te ouço. Tá. Então, O penso pessoal que aí tá podemos. vendo a gente, tá me vendo, vendo a Paty. Quem puder dar uma confirmadinha aí pra gente, um alôzinho, a gente agradece. Mas mais uma vez, né? Boa noite a Preta, que também chegou por agora. A Mirella já falei também. Ah, o seu Fidelis, boa noite, a Giovana, a Denise, todos esses corações que estão com a gente, né? E a Ângela confirmando aqui que está nos vendo, estão todos aqui, a Cláudia também confirmou, a Vanessa, estão vendo nós duas, Pati. Então não tem problema. A única coisa difícil é a gente conversar sem eu te ver, mas eu te escuto, meu Ó, anjo. mas a gente vai se ouvindo, né? E quem sabe daqui a pouco já normaliza também. Tá, Então, ok, Paty, a gente querida. está no capítulo 28. Hoje é um tema muito gostoso que a gente vai conversar, né? Que é preces em momento de agradecimento, em momento de gratidão. Então, esse é um tema que já, né, só de pensar a respeito, ele já enche os nossos corações. Então, vamos falar dele, mas vamos seguir o nosso roteiro do Evangelho no Lar, como a gente faz todas as noites, fazendo esse convite para que cada um de nós aqui reflita um pouquinho também sobre como colocar essa rotina na nossa semana, no nosso lar, nas nossas casas. A espiritualidade está sempre nos dizendo o quão importante é nós acendermos essa luz dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Então, quem puder reservar um dia na semana, um horário fixo, para fazer uma prece, abrir o Evangelho, ou outro livro, outra obra básica, ou a Bíblia, o Novo Testamento, o livro que você tiver em casa, que te remeter, né, ao Evangelho de Jesus, que fizer esse convite para o seu coração, faz uma leitura breve, comentário sobre o que essa leitura trouxe para você, o que ela desperta em você, faz uma prece de encerramento e é isso, basta, uma vez por semana, gente, curtinho. Aqui em casa, às vezes, o Evangelho demora 15 minutinhos, 20 minutinhos, e é isso, e bastou, e a gente toca em assuntos que estavam ali permeando a nossa rotina e não tinham sido trazidos ainda, né? E é muito importante, conecta a família toda. E para quem faz sozinho, né? Não faz com a família reunida, tudo bem também, o evangelho também pode e deve ser feito, né, sozinho em casa, mas pode fazer a leitura em voz alta também, porque sozinho a gente nunca tá. Então, vamos lá iniciar. E, Paty, eu vou te pedir para fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Tá, tá ok. Então vamos, né, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecidos pela oportunidade de, nesses instantes, silenciarmos os nossos pensamentos, conectando com esse Pai bondoso e com o nosso anjo de guarda, para conversarmos na noite de hoje sobre um tema importante a respeito da gratidão, da ação da prece nos nossos dias, dia a dia. Então, contando com as vibrações amorosas de todos que estão aqui conectados conosco, nós damos por aberto
Que assim seja. Antes da gente fazer a leitura, a gente teve um pedidozinho aqui de prece, tá? De radiação. Nós costumamos fazer radiação, sim, ao final, né, dos evangelhos. E faremos, tá? Obrigada pelo lembrete. É um pedido especial. Com certeza vai ser atendido. Então, vamos aqui sobre ação de graças, no capítulo 28. Kardec nos traz, nesse trecho que fala de preces para si mesmo, três ocorrências de situações, enfim, em que a gente pode estar fazendo essas preces de ação de graças. A primeira delas é pela vitória obtida sobre uma tentação. Depois, Kardec, mais na frente, fala ação de graças por um favor obtido. E ainda mais adiante também, ação de graças por ter escapado de um perigo. Então, eu vou ler um trechinho aqui de cada uma e a gente daí conversa. Tem também ação de graças mais adiante nas preces por outras pessoas, a ação de graças sobre algo que aconteceu de bom a um inimigo. Essa a gente vai conversar mais adiante quando a gente chegar nesse tema, tá? Então, aqui diz assim, no item 22, aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Daí, lá no item 28, diz assim, não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objeto, sem o ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos que se apagaram na nossa memória, humilhados com a nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no próprio momento em que experimentamos os efeitos da sua bondade e da sua proteção que, por um movimento espontâneo, devemos lhe testemunhar a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício, sem que seja necessário se desviar do trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulhoso acha nelas um mérito, o incrédulo as atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Por isso, as longas frases são inúteis. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou, diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. E depois Kardec ainda fala no item 36, né, que pelos perigos que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para o outro, ser chamados a prestar contas do emprego que fizemos da vida. Ele nos adverte assim para nos concentrarmos e nos emendarmos. Então, por isso também a gente deve dar graças, né? Por escapar dos perigos. E, Paty, a respeito desses temas, e eu sei que você é uma estudiosa, né, da psicologia, de Joana de Ângeles, e a Joana tem aquele livro lindo, Psicologia da Gratidão, pela psicografia de Divaldo Franco. Você já trouxe para a gente uma palestra sobre esse tema também. Então, eu estou aqui bem feliz de poder estar nessa conversa com você sobre esse tema, sabe? O que te chama a atenção quando a gente fala de gratidão e quando a gente fala de gratidão nesse contexto da prece? Emília, boa noite também, né? Novamente, boa noite a quem chegou por agora, né? Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Emília, quando eu li esses itens, né, do capítulo 28 sobre a prece, inclusive um desses itens remete ao Pedi e Obtereis, né, que é o capítulo anterior, falando sobre a eficácia da prece. Quando eu li, me chamou muita atenção, e aí você falou da gratidão, né?
chamou muita atenção o item que diz que facilmente a gente esquece o bem que acontece, né? E acaba sempre reclamando, né? E focando muito mais o nosso pensamento naquilo que nos aflige, né? E aí, justamente, essa. E sempre achando que a gente faz as coisas sozinho, né? Esquecendo que tudo que a gente vai fazer, a gente deve voltar o pensamento ao Criador, né? A essa força, a essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Que é Deus, e aos bons espíritos, ao nosso anjo de guarda, né? Inclusive, você leu um trechinho que me chamou mais atenção, que diz que se a gente fosse prestar atenção em todos os benefícios, né, que a gente recebe, a gente ia se sentir envergonhado, né, e ingrato, né? Então, quando você fala sobre a psicologia da gratidão, e até não tinha me remetido a ela, assim, eu lembro, né, que Joana de Ângeles coloca muito que a gratidão é um estado, né, de espírito, é uma forma de caminhar, né? E a gratidão, claro, a gratidão também faz com que a gente eleve os nossos pensamentos, né? E atraia também esses eflúvios, né? Como se a gente criasse em torno de nós uma egrégora, né? Que permite também que isso se expanda, né? Que isso envolva as outras pessoas, né? Então, eu pensei muito nisso e pensei também em situações assim do cotidiano. Eu me lembrei de uma história, Emília, e aí vou conversando, tu me interrompe, tá, Emília? Mas eu me lembrei de uma história, e aí Pode falar, Paty, a gente vai adorar te ouvir. eu me lembrei de uma história que agora eu não lembrei da história toda, né? Eu brinco que a gente diz que depois da Covid a memória da gente é uma coisa complicada, né? Mas como todo mundo viveu a pandemia, sabe, né? Eu lembro da moral da história, lembro em certa medida da história, mas assim, eu já não sei mais qual foi o livro que eu li, eu não sei qual é o espírito que nos conta essa história. Então, quem estiver nos ouvindo, que lembrar, pode nos ajudar. Mas eu me lembro de uma história de um irmão que chegou num hotel e ele pediu para. Ele foi para entrar no quarto dele e ele não conseguiu a chave, alguma coisa aconteceu, ele não conseguiu entrar no quarto, que era o quarto de hotel que eles estavam hospedados. E aí, de repente, conseguiram, né, no hotel, olha, a gente não conseguiu encontrar a chave, a gente vai disponibilizar um outro quarto para você, então você dorme, amanhã a gente dá um jeito, chama um chaveiro, né, organiza, você consegue pegar suas coisas e tal. E ele ficou muito indignado, ficou muito bravo, incomodado, um dia que já se viu um hotel que né, perde a chave, ele não consegue entrar. E no outro dia, quando ele foi, conseguiram abrir a porta do quarto, do hotel e entrar no hotel, embaixo do travesseiro dele tinha um escorpião. E aí, na verdade, foi um benefício, né? Momento de fazer uma prece, né? E agradecer pelo benefício de não ter passado por nenhum outro apuro, né? Com um escorpião embaixo do seu travesseiro. E eu me lembrei disso, assim, que a gente constantemente é beneficiado, né? Constantemente nós somos beneficiados pela bondade divina, pela inspiração dos bons espíritos. E aí, esse excerto do Evangelho diz assim, que o egoísta acaba atribuindo tudo a ele mesmo, né? Uhum. E aquele que não acredita, que não crê em Deus, não tem nem como acessar, né? Acaba não acessando essa infinita bondade, né? E acaba também não mobilizando dentro de si a gratidão, né? É, Porque ele confere tudo a ele mesmo, né? sim, uhum. Mas pode É falar, mesmo. Emília. Então, eu também fui por um caminho assim, parte de buscar histórias, porque a gente vê a ciência está avançando muito nas pesquisas a respeito da conexão da gratidão com o bem-estar, com a saúde, né? Com a saúde mental. E eu tive contato um tempo atrás com um livro muito interessante de um escritor americano, o nome dele é A.J. Jacobs.
E o livro dele é Thanks a Thousand, que seria assim, mil, obrigados a mil, né? Algo nesse sentido. E ele fez uma pesquisa tão interessante que ele queria entender, e tudo que ele faz, ele como escritor, ele faz assim, ah, quero entender tal coisa, ele vai lá e vive aquilo, né? E vive aquilo para experimentar ele mesmo. E aí ele queria entender essa conexão da gratidão com o bem-estar. E aí, então, ele resolveu colocar a gratidão na vida dele para ver se aquilo realmente iria ter algum impacto. E como é que ele faz isso, né? A primeira coisa que ele faz quando ele acorda é tomar uma xícara de café. Então, ele sai de casa, vai numa cafeteria, pede um café e toma. Eu vou agradecer, então, quem está envolvido em fazer esse café que eu tomo, né? E ele sai numa jornada para agradecer as pessoas envolvidas em fazer aquele café. Então ele começa com o barista, né, da cafeteria. Aí só o barista, não, mas quem trouxe o grão, quem foi responsável pela compra do grão, então a pessoa de compras da cafeteria, o dono, quem produziu o café, embalou para ser entregue. Então, o designer que fez a logo do café, que chamou a atenção da pessoa que comprou, o caminhoneiro que empacotou e levou esses cafés do armazém até lá, o dono do armazém que comprou daí de um importador, o importador, aí ele viaja, ele vem para a América do Sul, vai conhecer os fazendeiros de café, as pessoas que plantam, e ele liga um por um, ele chega a ligar para uma moça que é a responsável pelos pesticidas do estoque de café, para agradecer porque o café dele não tinha pestes, né? O café dele estava livre enfim. Enfim, ele sai nessa jornada, ele agradece mais de 1000 pessoas e ele diz assim, hoje em dia, para a gente ter qualquer coisa que a gente... Essa cadeira que eu estou sentada, teve alguém responsável por fazer o tecido, alguém que fez a espuma, alguém que trabalhou no design, alguém... Então, assim, hoje em dia, para tudo que a gente tem, que a gente usufrui, já não é mais assim, ah, é a vila inteira, né? Que nem se dizia antigamente. Eles é o mundo inteiro, tem muito a ser grato, né? Pelo que a gente usufrui. E aí, ele faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Mas o que é o oposto de gratidão, né? A gente fala muito dos ingratos, né? Ou a gente se sente ingrato quando a gente não age dessa maneira, né? Mas o oposto de gratidão não é a ingratidão, gente. Olha que curioso. O oposto de gratidão é o sentimento que nós muitas vezes temos de que nós somos merecedores, de que as coisas se dão porque a gente, né? É o take for granted que os americanos falam, que assim é entregue para mim, né? Por excelência, porque era para ser assim, né? Então essa coisa do merecimento, esse senso de merecimento, né? Que remete a gente que estuda a doutrina espírita aqui ao orgulho, né? Então se a gente tem na ingratidão a conexão com o egoísmo, a gente tem nesse sentimento de ser merecedor uma conexão com o orgulho, justamente as duas chagas, né? Que a espiritualidade nos traz, as duas chagas da humanidade. Então, a gratidão, ela vem como o oposto, olha só, em ação a essas duas chagas ali juntinha com a caridade, né? Que já tem conexão com a gratidão também, que é muito interessante também a gente pensar a respeito. Então, eu achei fantástico essa saga que esse escritor sai, e ele vai e se depara com um monge tibetano, não, um monge beneditino, e esse monge chama David Steindl Rast. Ele é bem famoso nas pesquisas de gratidão também da psicologia, porque ele pesquisa a conexão entre felicidade e gratidão, que é outra coisa que a gente às vezes, né, tende a conectar. Ah, então a gratidão, né, e a felicidade. Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas é fácil, né, para determinadas pessoas serem gratas, né? Aquelas celebridades são tão gratas por estarem passando férias no Caribe, né? Ah, daí é fácil ser grato, né? Mas não é sobre isso. Ele mostra, gente, que é justamente o contrário. A gratidão é que nos traz a felicidade independente do contexto, né? Então, não tem que esperar as minhas férias lá no Caribe para ser grato. A gente deve exercitar a gratidão nas mínimas coisas, né? Como fez aquele escritor lá, o copo de café quentinho de manhã,
né? Então, puxa, agradecer as pessoas envolvidas por fazerem aquilo por nós, né? Esse monge ele explica, né, que mesmo as pessoas que passam por situações muito difíceis e elas se mantêm conectadas com esse exercício da gratidão, elas conseguem passar por essas situações. Não vamos dizer assim, felicidade plena, né, gente? Não tem na Terra, né? Mas elas conseguem passar por essas situações experimentando um bem-estar maior do que outras pessoas na mesma situação. E aí tem um outro caso, para fechar, de uma outra pesquisadora, que Paty, ela também é psicóloga, e ela é PhD em neurociência, então estudiosa da psicologia e do cérebro. Uma moça jovem, viu? E aí ela vai, ao longo do trabalho dela, ela começa a desenvolver uma certa dor de cabeça, né? Trabalha bastante, dá aula, né? Aquela rotina que a gente sabe dos pesquisadores, dos acadêmicos, né? Ela começa a desenvolver uma dor de cabeça e o médico pede para ela um exame mais aprofundado do cérebro, uma tomografia, e ela fica até empolgada na hora, assim, vou começar, vou poder usar minhas fotos da tomografia nas minhas aulas agora, né? Mas o resultado não vem tão bom assim, né? Ela descobre que ela estava, na verdade, com um tumor bastante avançado no cérebro e tem que, né, disparar para o hospital, inclusive para já fazer uma primeira cirurgia. E ela começa nesse processo, né, dentro das pesquisas dela da psicologia, ela também estudava gratidão. E ela começa nesse processo a ela aplicar aquilo que ela vinha estudando. E ela passa a fazer gestos muito simples, como beijar o cérebro dela, ela conta, né? Que ela dá beijinho nas mãos e nos dedos e beija o cérebro, né? E agradece o cérebro dela, porque no meio daquela doença, daquela situação toda, o cérebro ainda está ali funcionando, né? Ela passa, em vez, digamos assim, de combater, né, a doença, o tumor, ela passa a agradecer as células sadias, né? Tudo que ainda está acontecendo de muito bom com ela. E ela agradece todos os envolvidos no tratamento, ela faz notinhas de agradecimento para o residente de medicina que segurou a mão dela na hora da aplicação da anestesia. E assim ela vai nessa jornada, né? Ela segue em tratamento, fala muito a respeito de experimentar esse bem-estar, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos que ela está com muito medo, em que a doença ela realmente apresenta para ela todos esses desafios, né? Ela ainda consegue experimentar um certo bem-estar por estar exercitando a gratidão. Então, são exemplos muito interessantes, né, Paty, de dia a dia, assim, e esse monge, ele fala, né, que todo momento é um presente, né, da gente estar atento, né, que cada momento é um presente e que a gratidão, ela vem de nós percebermos. Então, o primeiro passo para a gratidão seria a gente notar, a gente está presente, a gente está inteiro, né? Íntegro. O que a gente está fazendo agora? O que está acontecendo nesse momento? A gente que vive com o cérebro tão acelerado, né? Pensa tanto e está tão preocupado às vezes com as coisas, está aqui, está fazendo algo, mas já está com a cabeça lá na frente, né? Na próxima tarefa, na próxima atividade. Então, assim, parar um pouquinho, respirar, viver o momento para poder perceber o momento. Só assim a gente consegue exercitar a gratidão verdadeira, né? Genuína, porque a gente está no momento. E esse momento em si é um presente. Por mais, né, como foi o caso dessa professora, dessa psicóloga, neurocientista, por mais difícil que o momento seja, ele merece a nossa gratidão, né? Porque assim como o escorpião no travesseiro, a gente não sabe, né? O que seria se não fosse esse momento, né, esse momento de desconforto ali de não ter a chave, né? Então a gente nunca sabe do que a gente está sendo poupado, o que Deus reserva para nós, né? Que Deus é só bondade, né? Só amor. E muito interessante, né, Emília? Porque, assim, as pessoas, muitas vezes, nesse exercício, né, de ser grato diante da vida e, ao mesmo tempo, passar por situações de desafio, né, podendo também acolher essas situações, entendendo que elas são a oportunidade, né? Inclusive no Evangelho diz, né, Deus permite
como algo cirúrgico, né? A gente passa pelas dores e pelas situações como cirurgião que faz uma cirurgia para a cura, né? Para a nossa cura, né? Então, Deus também age assim. E para mim ficou muito forte, viu, Emília? Eu fui muito para esse lugar de que só faz prece quem acredita que existe algo para além de si. Não sei se você está me ouvindo, Emília? Como eu não te vejo, não sei se tu Sim, sim, caíste. estou te ouvindo. Tá ok. Ah, então tá ok, estou aqui. Mas me veio muito forte isso. O primeiro, que é um dos princípios da doutrina espírita, né? É a existência de Deus. Crer em um Deus. Então, para mim, ficou muito forte isso, assim, de você faz prece quando você crê. E por mais que a gente entenda, e a gente também precisa entender disso, e os exemplos que você trouxe mostram para a gente que a nossa ação é primordial. As coisas não estão dadas. Nós não somos fantoches, como diria André Luiz, né, do nosso destino. Nós somos construtores do nosso destino. Nós construímos a nossa caminhada, assim como nós também criamos os nossos padrões de pensamento e acolhemos as nossas dores, podendo, com fé, agradecendo as oportunidades, passar por elas com mais serenidade, como você trouxe o exemplo, né, dessa neurocientista, né, dessa psicóloga, lembrando sempre que a prece, né, agradecer a algo que nos aconteceu, agradecer, né, porque nos livramos de uma situação, a prece sempre nos confere coragem, né, paciência, resignação, mas vai exigir da gente os movimentos, vai exigir da gente olhar para aquilo que está acontecendo, né? Caminhando na direção desse autoconhecimento que você traz, né, Emília, na sua fala, podendo de fato reconhecer-se na situação, podendo também identificar o que de você já dá conta do que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo pedindo para ouvir os bons espíritos, o nosso anjo de guarda, né? Entendendo que a gente não segue sozinho. Isso é muito importante. Eu fiquei muito mergulhada, viu, Emília, quando eu vi sobre essa ação de graça, muito mergulhada nessa certeza da bondade infinita de Deus. Porque como a gente tem uma tendência a só perceber felicidade ou coisas boas em momentos em que as coisas estão tranquilas, estão serenas. E aí, como, né, exercitar essa fé robusta que o Evangelho traz também nas situações difíceis, né? Esse é o Então, nosso a grande gratidão desafio. parece, Paty, fazer essa conexão para a gente, sabe? Até esse escritor que eu comentei, né, o A.J. Jacobs, ele fala assim que quando a gente é grato, a gente. E essa energia da gratidão, ele diz que ela acumula, né? Então, ela vai criando essa nossa resiliência íntima, sabe? Para, inclusive, passar por situações difíceis de uma maneira diferente, né? E ele diz que ela vai também, aí a conexão que eu falava da gratidão com a caridade, né? Porque se a gente é grato, a gente está se conectando com uma energia de amor, né? Com uma energia mentalidade que a gente muitas vezes tem, aquela mentalidade de que está faltando algo, né? Aquela mentalidade de que, ai, não, eu não vou agradecer porque não tenho tudo que eu queria, né? Porque a situação não é a que eu queria, né? Mas assim, gente, a situação é a situação que a gente precisa sempre, né? Passar. Então, se a gente está agradecendo, é porque a gente está confiando, né? A gente precisa confiar para agradecer, né? Então, eu estou confiando que Deus é bom e que essa situação está dada e obrigada por essa situação estar aqui, por eu estar experimentando isso, porque eu vou sair do outro lado mais forte. E aí a gente vai, né, acumulando essa resiliência, a gente vai ter força e energia para agir, inclusive com as pessoas que por vezes
estão precisando, né? Mais do que nós, né? Então, a gente às vezes vê situações de pessoas que a gente pensa assim, meu Deus, mas como é que essa pessoa tem capacidade de ajudar os outros na situação em que ela está? Ela tem essa capacidade porque ela tem essa fortaleza íntima, né? Que é construída também através da gratidão, né? A gratidão levada à ação, né? Esse amor em ação é caridade. Né? Então a Sim, pessoa vai desenvolvendo isso porque ela se percebe dentro do universo não como alguém que merece mais, né? Não como alguém que tem algo faltando, mas ela enxerga tudo que ela já tem. Né? Então, nossa, se eu tenho tanto, eu posso dar, eu posso contribuir, eu posso fazer. Né? Quando a gente vê aquele meio copo cheio, né? Né? Que sim, na verdade o copo está 100% cheio, porque metade é água, outra metade é ar. Né? Então ele está sim, 100% cheio. Sempre, né, Paty? É como a gente enxerga. sim. A Ana Carla disse ali, né? Gratidão pelo Pai de amor, né? A Fabiana falou ali que gratidão é tão importante que Joana de Ângeles escreveu, né? A psicologia da gratidão. Eu não consegui ler o que a Suzana escreveu ali, mas eu fico pensando muito. Uma vez eu ouvi uma palestra do Haroldo dizendo que a gente planeja a vida da gente sem levar em consideração a gramática de Deus, né? E é mais ou menos isso, assim. Então, o que reforça ainda mais o que você acabou de pontuar para a gente, a importância de agradecer, a É, importância, né, de dar graças, né, isso. às situações que a gente vivencia, às situações que são, nesta reencarnação que a gente vivencia, a nossa oportunidade, né, de regeneração, de crescer na direção, né, desse amor que a gente tanto almeja, né? A Suzana comentou, Paty, que nós temos tudo a agradecer, inclusive pelas dificuldades, até porque as dificuldades mudam, né, de formato diante da gratidão, né? Essa questão da nossa mudança de perspectiva, realmente, é bem isso. Tem um poema da Amélia Rodrigues, no livro Sol de Esperança, que é de uma beleza, gente, vale a pena, né? Ela serve de prece mesmo, serve de mais uma oração de gratidão, sabe? Não sei se a Paty tem mais algum comentário, eu queria só comentar, Paty, rapidinho, a resposta que o pessoal deu aqui no Insta. A gente fez a pergunta ao longo do dia se as pessoas têm o hábito de fazer preces para agradecer, né? O Gilvan está dizendo aqui que nós temos que ser gratos até os ingratos, porque eles nos testam também na nossa verdade. A Ana Carla está dizendo que ser grato é ser humilde, reconhecer que há uma força maior que nos rege. É verdade. E muitas pessoas, quando a gente perguntou aqui no Instagram se fazem prece, muitas disseram que sim, que sempre fazem. Né? A Lígia disse que faz, que traz uma paz. O seu Carlos, a Preta, a Sandra, a Gladete, a Clarice, todos disseram que sim, que fazem essa prece sempre, né? A Ana Carla falou que ao levantar agradece, né, pela nova oportunidade de um novo dia nessa encarnação. A Júlia falou que reconhecer que não conquistamos nada sozinhos é o primeiro passo para a humildade. A Juliana disse que, principalmente após passar pelas dificuldades da vida que nos guarda, ela faz essas preces de agradecimento. A Fabiana disse que sempre procura iniciar as orações agradecendo. A Rose disse que faz diariamente preces de agradecimento, né? Como Kardec aqui nos indica, né? Nos pequenos momentos, né? Nas pequenas ocorrências, né? E seu Fidelis disse que a tudo dai graças, né? Já ensinava o nosso irmão, apóstolo dos gentios, né? Paulo disse isso para a gente, registra isso nas cartas, né? E a Dona Ivete disse que no agradecimento reconhecemos o amor de Deus e a proteção por nós, aquilo que a Paty havia comentado com a gente. Bem, gente, a gente recebe algumas perguntas aqui também nos comentários, né? Nem sempre a gente vai conseguir atender, porque são perguntas às vezes que são mais pessoais, né?
o que que acontece se eu sonhei com isso, enfim, o Léo fez uma pergunta. O que a gente recomenda, assim, Léo, é procurar uma conversa fraterna numa casa espírita. É muito legal também para você abrir um pouquinho mais, né, do seu coração, que está aí talvez, né, de curiosidades a respeito da doutrina, ou questões que estão te acontecendo. É legal trazer numa conversa fraterna, que é um ambiente também mais seguro, né, para receber essas respostas. Quando são, né, possíveis também, né? Então, Paty, para a gente encerrar, o que eu sugeriria, talvez, a gente fazer a leitura, eu posso fazer a leitura desse poema da Poema. Amélia Rodrigues, Sim. né? E a gente mantém aqui nos nossos corações, em prece, né? Pelo Bebeto que está aqui com a gente, que está acompanhando da UTI, né, esse Evangelho no Lar. Então a gente né, faz essa prece por você também, viu, Bebeto? Gratidão por você estar aqui com a gente. Vamos também que essas boas energias que elas estejam também aí nutrindo não só você, mas todos ao seu redor, né, nas casas de saúde, nos hospitais, as pessoas que nesse momento estão, né, precisando desse reforço de uma vibração de cura, de uma vibração boa, que consigam receber e acessar esse amor, né? E também fazemos essa prece pelo nosso irmão Luciano Pudel Wagner, né? Foi lembrado aqui também o desencarne dele ontem, né? Um irmão nosso da URI, da SCEE, né? A Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, também está nos nossos corações. Sabemos que ele está sendo recebido com muito amor pela espiritualidade amiga para seguir o seu trabalho, né, no plano espiritual. Então, como nos ditou a Amélia, nós damos, né, agradecemos e nos entrelaçamos aqui de coração, dizendo obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigada porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Tenhamos todos uma semana repleta de momentos de gratidão, que nós possamos colocar esses atos de gratidão, essas preces de gratidão, pequenas, singelas que sejam, ao longo dos nossos dias, para que na próxima semana estejamos todos novamente aqui, muito gratos por esse Evangelho no Lar. Então, que a gente possa ter como tarefa da semana notar, né, Paty? Sim. Estar atento, notar, para poder ser grato. Obrigada, viu, minha amiga? Muita gratidão pelo teu coração aqui Obrigada com a gente. também, querida. A gente agradece também todos que estiveram conosco, né, nesses instantes. Com Beijo, certeza. querida. Obrigada a todos. Até mais. Até mais.